mais um Momento Mercado estilo Santorio Três Canetas. Muito bom dia, é muito bom estar com vocês. Depois de quantos dias? Acho que uns 6 dias que eu não faço, né? Então vou tentar aqui toda segunda, terça-feira fazer aí um momentinho, um resumo, né? Com base no que muitos economistas dizem com relação ao mercado. Muito bem, muito bem. Deixem de compartilhar, deixar um like, seu comentário. Vocês serão muito bem vistos aqui também. Nessa manhã de terça-feira, bom dia, bom dia, bom dia. É isso aí. Momento mercado ligado aí. Bem, por onde começar? Muita coisa, gente. Muita coisa, né? Para quem não sabe, né? Eu tenho aqui o canal do YouTube, então compartilha. Eu gosto de receber notícias de vocês com relação a tudo, tá? Então, vamos agora ao que importa, é o Momento Mercado. Lembrando que no Momento Mercado, mudando, aquecendo um pouco, né? Eu tirei informações, né, de alguns canais, de alguns noticiários, mas os principais são o Investidor Sardinha, é um canal que eu sigo, que eu gosto muito, é um garoto assim demais, né? Tem o Primo Rico, né? Tem o Morning Call, tanto do Safra como do Personalité, e o Morning Brief também com um comentário rápido com relação ao Banco Santander, né? Não vi de alguns outros, mas aqui eu vou fazer um catado, um pequeno resumo com a minha interpretação. Então pode ter algumas palavras diferentes ou alguma coisa que eu possa dizer de uma forma não tão correta. Mas o intuito aqui é como que o gerente vai conversar com o seu cliente ou ter corpo para saber o que nessa semana mais vai ter impacto aí com relação aos investimentos, né? Vamos aqui primeiro para a parte principal. Na Morning Call anterior, tá lá na playlist do YouTube, né, do meu canal, o dólar tava mais ou menos 4,80, 4,75 e hoje já amanhecemos aí com o dólar a 4,61, né? Uma baixa aí de praticamente aí 2% da última vez que nós conversamos para cá, ou um pouquinho mais, né? Isso é muito interessante, né? Tá sendo muito bem recebido, claro, a valorização do real, né? Isso é incentivo, um momento de otimismo, né? Tá chegando muito investimento do exterior, tá chegando muito investimento, ou seja, com a alta da Selic aí a 11,75 já tá causando, não é só efeito de inflação que a Selic causa no momento que tem a alta, também chama a atenção de investidores, ou seja, você vai querer investir e tomar um risco aí de não ter um retorno esperado, ou você vai investir aqui no Brasil, tem aí mais ou menos um investimento atrelado à Selic, tendo um ganho aí garantido de 11,75, né? Então isso está chamando muita atenção de investidores do exterior. Só para ter uma ideia, foi injetado mais ou menos só do início do ano para cá, né? Aproximadamente 67 bilhões só do exterior para cá, né? Isso é muito positivo mesmo. Outros pontos que são muito legais também foi no final do trimestre do ano passado, né? As companhias de siderurgia e mineração, com um ponto especial aí para a Vale, né? Que estava oscilando muito no ano passado, teve aí mais de 30 bilhões aí de rentabilidade. Pode ser um número equivocado, então, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, daí vocês pesquisem, é importante isso, foi um número genérico que eu passei aqui, né? O desemprego, apesar de ainda estar no índice de 11%, mas mostra indícios que está caindo, né?
Um outro ponto importante também são a parte de shoppings, né, que está mostrando aí que está tendo uma diminuição drástica com relação à vacância, que é o número de postos ou de lojas sem estar ocupadas, né, voltando, as lojas estão voltando a ocupar shoppings, a inadimplência de shoppings está diminuindo, né, então aí para fundos imobiliários atrelados a shopping está ficando muito positivo, que a vacância está diminuindo, a inadimplência está diminuindo, graças à questão do melhor controle da Covid aí no caso. Né? Então, a Selic não é só impacto na inflação em si, a inflação tá balançada devido a essa questão da alta do petróleo, que ainda não chegou perto dos $100, ainda continua em alta, né? Graças a essa questão da crise da guerra, né? Apesar das bolsas da Europa ainda terem fechado em alta na semana passada, da Ásia também, né? Tem alguns problemas atrelados ao que, por exemplo, na Ásia, né? A questão de logística lá de Xangai está prejudicada porque Xangai praticamente 4 vezes o que o porto de Nova York faz, né? O porto dos Estados Unidos, etc. Então, de logística de exportação, levar seus produtos para fora, né? E como lá está com lockdown parcial na China, né? Isso pode causar atrasos. E quando causa atrasos na capacidade de suprimentos, né? Pode faltar em algum lugar ou pode chegar uma quantidade menor. Quando tem pouca oferta, o preço geralmente impacta na inflação. Um atraso, deixar um dia a mais que aquele container fica no porto é um custo a mais. É um desperdício a mais, porque a carga pode se danificar, etc. Né? Então, assim, isso da parte da Ásia. Agora, da Europa, como que eu vou dar embargos à Rússia de algumas questões de não vou comprar mais petróleo de lá, não vou comprar mais de gás de lá, porque alguns países dependem muito dessa questão de gás, né? Por exemplo, se eu não me engano, essa é uma informação de cabeça, posso estar errado, né? A Alemanha, por exemplo, se não me engano, ela importa muito devido à questão do inverno o gás, né? Lá faz muito frio, né? Então, esse peso e contrapeso. Tava vendo até um vídeo do Sérgio Sacani, lá do Space Today, ou né, que ele trabalha, entre aspas, na parte de petróleo e tudo mais, falando que os Estados Unidos falou com a Venezuela para importar petróleo da Venezuela. Né? Uma coisa que era impensável. Cara, essa guerra causou até os Estados Unidos de conversar com a Venezuela, só para vocês terem uma ideia. É claro que na época que houve o embargo dos Estados Unidos de não comprar nada da Venezuela, por causa da questão do anterior Hugo Chávez, lá que já saiu, etc. Né? Então agora voltou devido a essa questão. Né? Mas onde já se viu esse tipo de questão? Né? Então, tem várias coisas acontecendo devido a essa questão da guerra aí, de contrapesos aí, vamos dizer dessa forma, né? E ainda mais que o real tá dando uma valorizada, ou seja, o dólar tá caindo, né? Pra você ter uma ideia, de segunda para terça-feira aí foi mais 1,23% aí, e o dólar chegou a 4,61, né? O Ibovespa continua na casa dos 121 mil pontos, né? Ele entrou segunda-feira, da sexta para segunda-feira, com uma alta de 1,31%, mas ontem, na segunda-feira, né? Ele teve uma pequena. O Bovespa apresentou uma pequena queda de menos 0,24%, né? Com relação à bolsa americana, Nasdaq, S&P, Dow Jones, todos eles fecharam um pouquinho aí acima do 0,20, 0,30, 0,18, né? 0,40, se não me engano, o Dow Jones foi 0,40, né? Muito devido à questão das empresas de tecnologia. Por exemplo, a Tesla ganha aí de mais de 5%. A Netflix, que estava caindo um pouco nas semanas passadas, voltou a subir 5%, né? Então, foi as empresas de tecnologia que deram uma segurada aí nessa parte das bolsas aí, principalmente, né? Aqui no Brasil, voltando para o Brasil um pouquinho, né? Tem essa questão aí do setor financeiro, né? Foi abalado um pouquinho, né? Devido a essa questão de interferência política, né? Pelo aumento de impostos, né? Para o governo, para compensar as dívidas tributárias para pequenos, micro e pequenos empresários.
né? Pequenas empresas no caso, então o setor financeiro aí também foi um pouco afetado devido a essa questão, né? A Petrobras, o pessoal está vendo com otimismo a troca do presidente, porque tem muitos nomes legais, mas enquanto não tem essa definição, fica essa expectativa ou não expectativa, né? Então, com a troca do presidente da Petrobras aí que logo ocorrerá, né? Acredito que vai causar também dar uma boa definição do mercado de como que vai ser cobradas as questões de petróleo, de gasolina e tudo mais aí, né? Quem quiser saber mais, pesquisa um pouco mais além disso. Eu não fui pesquisar, fazer uma pesquisa completa desse ponto, não, né? O Adriano Pires, que era um dos nomes principais cogitados, eu acho que desistiu. Eu acho, não tenho certeza, né? Mas provavelmente sim, né? Teremos aí um dos momentos mais esperados com relação a essa questão da semana. Acho que é sexta-feira que vai sair, né, a divulgação do IPCA, né? Do IPCA, acho que do final de 2021 ou desse primeiro trimestre, não tenho certeza, mas vai ser uma definição do IPCA para sexta-feira agora, né? Quem souber, deixa um comentário aqui embaixo, tá aqui. Acho que é isso. Tem a questão do lockdown lá de Xangai, né? Que a China está parcialmente fechada aí, por causa dessa questão do Omicron, né? Mas aqui no Brasil, pelo menos, aparentemente, estamos bem controlados aí, né? Recebi uma pergunta do Ivan, né? Tiago, como que eu me protejo com relação a IPCA, né? Tem vezes que eu invisto em alguns fundos IPCA e o IPCA está subindo, ou seja, a inflação está subindo, mas o fundo cai, né? Então eu dei duas dicas para ele com relação a algumas coisas que eu aprendi com outros lá no Primo Rico, né? O investidor sardinha, etc. Que é o quê? Quando você quer se proteger de inflação, você investe em ações para longo prazo, né? Então fundos imobiliários, ações para longo prazo. Quais ações? Tem que pesquisar, né? Por exemplo, dei uma pesquisada aqui legal de 3 empresas, né, que estão pagando bons dividendos, né? Tem também quem fala dessas 3 empresas, se eu não me engano, acho que é o investidor Sardinha, né? Um que é o WIS3, a ação WIS3 que pagou aí 7% de dividend yield, né? A Grendene, que é a marca de chinelos, Melissa, Ryder, etc., que pagou 7,63%, né? A WIS, para quem não sabe, o WIS3 é aquela empresa que ela faz a venda de seguros, mas ela não é a seguradora. Então ela vende e passa para outra empresa de seguro cuidar, né? Então ela só ganha comissão por vender, mas ela não tem responsabilidade devido à questão do prêmio do seguro. Então ela é uma empresa que apresentou bons resultados aí, né? E a M Dias Branco, né? Que faz aquela bolacha deliciosa com manteiga que eu adoro da Adria, né? E mais uma série de outras massas, né, de produtos de alimentos, né, processamento de alimentos, etc, que pagou 8,03% aí de dividendos aí na última sessão e vem sempre pagando, né? Então são empresas muito legais aí também. O grupo Fleury pagou bastante dividendos, né? Pagou acho que 70 centavos por ação, né, com relação a dividendos, né? É claro que os dividendos anteriores foram bem menores, se não me engano, acho que no ano passado foi 0,49 por ação, né? Então, apresentou aí um ganho. Então, tem que ficar de olho, não é simplesmente ir lá e aplicar no Fleury, por exemplo, né? O Ivan até perguntou para mim também com relação a como calcular o dividend yield, né? Você pega o valor do dividendo que foi distribuído, por exemplo, se não me engano, o Fleury acho que foi no 300 são 317 milhões de ações que o Fleury tem, né? Você pega lá no registro, né, de investimentos do Grupo Fleury, né? São 317 milhões de ações. Daí eles vão distribuir um dividendo lá de 225 milhões, né? Então você pega 225 milhões, divide, você chega a 70 centavos por 0,70 centavos por ação, e aí você vai chegar no número de quantas ações você tem, você vai saber mais ou menos quanto que você vai ganhar aí com relação a este ponto. Então tá, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ah, certo, falei de compra de ações
o IPCA, né, de longo prazo, então comprar ações, etc, para longo prazo. Para curto prazo, tem o Tesouro Direto lá, tem fundos. Só que se você for investir em fundos atrelados a índice de inflação, que se beneficia com a inflação, ou Tesouro Direto, que sejam tesouros diretos de curto prazo. Por exemplo, Tesouro Direto IPCA, não sei o que lá, e seja para 2 anos ou menos, porque se for 2 anos ou mais, ele sofre com o comportamento de mercado. Se a inflação começar a subir mais ainda, aquele começa a pagar um pouco menos. Então você tem que investir em investimentos atrelados à inflação, mas que tenha um norte menor que 2 anos, ou seja, para você poder ter aí um benefício real em cima de quando a inflação sobe, você vai ter um investimento que sobe, e quando a inflação desce, você vai ter uma rentabilidade um pouco menor. Como assim, Thiago? Eu não entendi. Alguns investimentos atrelados à inflação, ele tem um comportamento ao contrário à inflação do momento. Então, se a inflação sobe, esse investimento vai ter uma queda de rentabilidade. Se a inflação desce, ele vai ter uma alta. Geralmente são investimentos atrelados à inflação, IPCA no caso, com um norte de tempo maior que 2 anos. Isso geralmente acontece com o IPCA. Então, quando você for investir em IPCA, ou buscar indicar para o seu cliente, investidor, em investimentos atrelados à IPCA para, entre aspas, blindar com relação ao IPCA, você tem que buscar sempre investimentos atrelados ao IPCA com um norte máximo de 2 anos, ou seja, de 2 anos ou menos de tempo aí no caso, tá bom? Se vocês quiserem melhores detalhamentos sobre isso, deixa um comentário, deixa um like que eu faço um vídeo somente voltado a esse tema aí no caso, né? Vamos ver se eu tenho aqui. O Fed anunciou que provavelmente lá dos Estados Unidos, né, vai ter uma alta de 0,5% para a próxima reunião, né, deles. Aqui não seria equivalente à reunião do Copom aqui, mas lá, né, atrelado a esse ponto, né. As commodities de petróleo não cedem na casa dos $100 devido a essa questão da guerra, né. Setor de cirurgia, falei do mercado. Falamos aí da troca dos presidentes, da presidente da Petrobras, está sendo muito bem visto. O mercado está ansioso para saber essa notícia, né? Falei do Xangai, investidor. Então é isso, né? Falamos aí também da questão do real, né? Recebemos aí 67 bilhões em investimentos do exterior, então, né? 11,75 chama atenção. Não sei até quanto o governo vai manter isso aí, né? Mas, sabe, eu fico até... Esse é um ponto de vista meu. Posso estar errado? Posso, né? Mas se estabilizar essa questão da guerra da Rússia, etc., talvez, estou sendo otimista, talvez na próxima reunião do Copom não tenha mudança com relação à taxa da Selic, não suba. Pelo que eu estou vendo aqui, real valorizando, etc., de uma forma muito agressiva, né? Então, se a inflação não mostrar indícios que vai subir, eu acho que vai estabilizar. Mas isso é um achismo da minha parte. Não estou sendo aí os economistas com relação a esse ponto, né? Então, um grande abraço para vocês. Contem comigo e até o próximo. Santorio 3 canetas. Vida longa e próspera. E foi!